Boa noite a quem está com a gente nessa live. É uma proposta do Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica, o CAV. Hoje, 27 de julho de 2020, estamos propondo um bate-papo sério, falar de algo que é muito importante, cada vez mais importante falar desse tema, que é a violência contra a mulher, e nós queremos explorar, debater esse assunto, esse tema, nesse contexto do isolamento social, desse período de pandemia, e nós estamos com convidadas aqui, para lá de especiais, da nossa boa noite aqui, a doutora Kíria. Boa noite, doutora Kíria. Boa noite, Valmir, sempre um prazer. Bom demais. Doutora Kíria, ela que é delegada, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Diamantina, e, assim, vem fazendo um trabalho importantíssimo de diálogo, com a sociedade, os vários municípios da região, tem feito chegar, esse tema, sensibilizado bastante gente, doutora Kíria. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada, Valmir. Nós temos também a doutora Shirley. Doutora Shirley é uma turmalinense, que agora está no de Minas, não é verdade? Doutora Shirley, a senhora deve estar com saudade de Turmalina, porque se falar que não está, vai dar problema, viu? Porque esse povo aqui Boa noite, doutora Shirley. Muitas saudades aí de todas e todos. Boa noite, Valmir. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Viviane. Boa noite, Kíria. Muito bom esse espaço. Parabéns ao CAV pela ideia, por essa iniciativa. E boa noite para todos os meus conterrâneos e minhas conterrâneas de Turmalina, porque eu sou cidadã turmalinense. Com muita honra. Verdade. Muito obrigado, doutora Shirley. Ela que é promotora, de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. E também uma boa noite para a nossa companheira Viviane Ribeiro. Viviane que atuou, por bem tempo aqui no CAV, que trabalhou com a gente, inclusive, no tema da mulher, das relações sociais de gênero, assistente social e mestranda no programa de pós-graduação em estudos rurais da UFJM. Boa noite, Viviane. Boa noite, Valmir. Um grande prazer estar com você. O CAV é uma grande instituição. Vim para Turmalina para vir para o CAV. Trabalhei com essa temática dentro do CAV, tanto das mulheres quanto das relações sociais de gênero. E é um grande prazer estar aqui com vocês, com a doutora Shirley, com a doutora Kíria, mulheres aí fortes e combatentes nessa luta nossa aí, que é cotidiana. Perfeitamente. Olha, eu queria, assim, antes de qualquer coisa, agradecer e homenagear as mulheres que fazem parte da equipe do CAV, da direção do CAV, as sócias dessa organização. E quando a gente fez esse bate-papo, propusemos essa conversa, ficamos discutindo sobre quem faria a mediação dessa conversa. E, logicamente, que assim, a primeira ideia era que viesse para cá uma mulher, para poder fazer esse bate-papo com vocês, mas, segundo as mulheres aqui do CAV, colocaram que era importante em processo aqui, um homem também da instituição para poder fazer essa conversa, no sentido de que nós, homens, temos também que dialogar mais a respeito, participar mais desses momentos, no sentido de internalizar, de poder trabalhar melhor alguns conceitos, ideias que são passadas aí de geração em geração e que, infelizmente, de alguma forma, materializa uma cultura, um modo de ser e de agir que agride, agride bastante a condição da mulher
E a gente está aqui. Eu estou, então, aqui essa noite, numa condição, assim, de muito privilégio, né? De um aprendiz, de alguém que está aqui no meio dessa roda de conversa tão valiosa para poder aprender, né? Então, vou trazer aqui as questões que foram pensadas, né? No contexto aqui da nossa equipe. A nossa equipe preparou algumas questões, algumas perguntas, e vamos dar vez também às pessoas que estão participando com a gente essa noite. Nosso objetivo aqui é, sobretudo, informar a população, né, sensibilizar, orientar, sobre, inclusive, a conduta, né, de potenciais, né, vítimas, testemunhas, né, contribuir também para a sensibilização de potenciais agressores, né. Nós temos que compreender que nós temos que falar para todos os públicos possíveis quando o tema é a violência contra a mulher. Nós temos que democratizar cada vez mais esse espaço, esse diálogo. Bom, nós vamos fazer aqui blocos, um bloco de 2 perguntas para cada convidada, e aí elas vão ter em torno de 10 minutos, né, até 10 minutos, para poder dialogar, para responder as questões. E aí a gente vai depois dialogar com as questões que as pessoas que, né, estarão participando com a gente, estão participando com a gente, trouxerem para nós. E depois temos outras questões também para colocar, né? E em dado momento a gente também abre, né? Se as convidadas, uma quiser fazer uma pergunta, interagir com a outra convidada, para nós é muito tranquilo, acho que pode enriquecer bastante a nossa conversa. Então, eu, né, pesquisando um pouquinho com a turma aqui do CAV, a gente conversando a respeito do tema, a gente começou a discorrer, né, sobre o assunto, conversar, buscar também alguma coisa de literatura, e, assim, nos chamou a atenção um texto, um artigo, da Juliana Gonçalves. Ela é jornalista e ativista de direitos humanos, ela integra também a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de São Paulo, e também a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. E ela faz, né, discorre, né, sobre o tema da violência contra a mulher, nesse caso em especial contra a mulher negra. Queria lembrar que nós temos aqui, inclusive, entre nós, uma companheira negra, aí, a Viviane, né, pode nos ajudar também um pouco, né, nesse debate aí, né, todas, mas inclusive a Viviane. E esse artigo dela é o bem viver e a radicalidade de sonhar outros mundos. E quando ela discorre nesse artigo, ela remete também à carta que é fruto da Marcha das Mulheres Negras em novembro de 2015, em Brasília. E eu achei interessante trazer para a nossa discussão. Vou começar com a Viviane aí, mas vou fazer essa leitura, Viviane. É um trechinho rápido, tá certo? Que menciona o seguinte: a soberania milenar que herdamos de nossas ancestrais se traduz na concepção do bem viver, que funda e constitui as novas concepções de gestão do coletivo e do individual, da natureza política e da cultura, que estabelecem sentido e valor à nossa existência, calcados na utópica de viver e construir um mundo de todos e todas, para todos e para todas. Na condição de protagonistas, oferecemos ao Estado e à sociedade brasileiros nossas experiências como forma de construirmos coletivamente uma outra dinâmica de vida e ação política, que só é possível por meio da superação do racismo, do sexismo e de todas as formas de discriminação, responsáveis pela negação da humanidade de mulheres e homens negros. E aqui, volto a repetir, né, é da Marcha das Mulheres Negras. Eu achei bacana trazer, Viviane, para começar com você, né, e aí traz uma ideia para nós, né, que o comum, né, o bem viver, jamais será contemplado se a gente
não vencer alguns desafios que estão postos nessa sociedade. Inclusive, um deles, né, é o desrespeito, né, à mulher. Né? Então, essa ideia, né, de que o homem, né, através dessa ideia, né, machista, patriarcal, né, entenda que ele tem que sobrepor. Então, Viviane, eu gostaria muito que você, por favor, né, falasse um pouquinho para nós, tá bom? Dessa ideia, né, discorrer um pouco sobre essa sociedade aí que nós, né, estamos inseridos, né, e que dá ênfase, né, que tem ênfase no patriarcal, no machismo, tá? E qual é a imagem, né, da mulher nesse contexto, né? Que imagem é essa que se constrói da mulher nesse contexto? Bom, Viviane? Ok. Então, uma boa noite. Eu queria parabenizar novamente ao CAV, parabenizar a equipe do CAV. Eu já estive aí dentro, então eu sei que se o Valmir está hoje na tela, tem muitas pessoas aí, né, nos bastidores trabalhando, né? Hoje eu sei que está aí o Alan, a Cida, a Fabiana, a gente sabe que o trabalho do CAV é sempre em conjunto. Então, parabenizar a equipe, né, e parabenizar pela disponibilidade, pela coragem do CAV de sempre trazer essas temáticas à tona, né, a temática da violência contra a mulher, ela não só traz a questão da violência, mas principalmente essa questão da cultura, que é o que a gente tem que conversar muito, né, porque a violência ela está calcada, está concretizada numa cultura machista, né, que o capitalismo se apropria desse patriarcado, que é essa centralidade de uma visão de que o poder masculino nessa figura do homem, ela é muito mais importante do que qualquer coisa, e é uma cultura que todos nós carregamos, né? Eu também gostaria de saudar, né, a partir desse texto aí dessa jornalista, a gente precisa saudar todas as mulheres do mundo, porque foi a partir da luta delas, né, do sangue e suor dessas mulheres do mundo, aí através da história, né, e nós somos fruto. Hoje a nossa voz, ela é fruto dessas mulheres que lutaram, né, que deram aí o sangue, o suor nessa luta para nos mostrar, para mostrar uma sociedade que rebaixa a mulher, rebaixa a inteligência, rebaixa o seu valor. Então nós somos fruto e eu não poderia deixar aqui de saudar, né, por hoje ter voz a partir da luta dessas mulheres do mundo, né? Essa questão da cultura, ela é séria, e aí a gente precisa conversar muito, porque o patriarcado, ela não é uma coisa natural, porque se é colocado para nós que é natural a violência contra a mulher, se é colocado para nós como natural essa submissão a que a mulher é colocada dentro da sociedade, e aí uma submissão que ela não é só dentro da família, a violência doméstica, dentro de um espaço privado, mas essa submissão, ela não perpassa só no espaço doméstico, ela também é no espaço público. Tanto é que o espaço público é ocupado por poucas mulheres, porque é relegado para nós sair desse espaço. Só que isso tanto é cultural, que a gente precisa ter isso muito, muito forte para nós, muito certo, porque se é cultural, ele pode ser desconstruído. Isso foi construído a partir do advento, né, do capitalismo, que se apropriou do patriarcado, como eu falei antes, e vem se construindo com o passar dos anos. Porque nós já nunca, teve épocas na sociedade em que a mulher não tinha só esse papel relegado ao espaço doméstico. A gente tinha também um papel que poderia ter relegado ao espaço público. E com o passar dos anos, isso vem sendo construído na nossa cabeça como uma coisa natural para que a gente não ocupe esses espaços. E aí, a própria mentalidade, o próprio avanço das políticas públicas vem fazer com que a gente mude essa concepção. Né? Porque, como eu falei, se é uma cultura que é construída, ela precisa ser destruída para a construção de uma outra cultura.
E aí, quando você traz a questão, né, do bem viver, é isso mesmo. Que espaço comum que a gente tem de bem viver em que algumas mulheres são violentadas? Que espaço do bem viver que tem em que deve ser dividido todas as benesses, né, que sejam da natureza, que sejam materiais, mas que sejam também dessa construção ideológica que a gente não pode participar. Porque se há uma cultura do bem viver, e a cultura do bem viver, ela vem de encontro a essa sociedade machista, a construção do patriarcado, que é para falar de que quais são as violações que algumas mulheres estão passando e que não devem passar. E aí a gente vai trazer isso, tanto para essa nova concepção cultural, porque o bem viver é uma nova construção, né, cultural, novas concepções. Quando eu falo novas, não são nem novas, porque se bebe, né, de culturas ancestrais, né? Mas, assim, que hoje, para nós, está sendo trazido à tona isso de novo, né? Que sociedade que a gente quer construir? Porque uma sociedade que traz esse princípio da dignidade humana, não cabe a violência. E aí não cabe violência para qualquer pessoa. Mas a violência doméstica, ela é uma violência que degrada toda uma sociedade. Por mais que ela aconteça em espaço privado, os seus efeitos não ficam só no espaço privado. A violência doméstica, quando ela acontece dentro de um espaço doméstico, dentro de um grupo familiar, ela atinge tanto a mulher, atinge os filhos que se tem, mas atinge também o que está externo. Porque se os filhos estão na escola, eles também vão ser atingidos por essa violência doméstica. E, de uma certa forma, essa violência vai se refletir dentro da escola, vai refletir na política de saúde, vai, né? Porque ela pode... a violência física, a violência psicológica, e aí a gente vai... não sobrecarregar de uma forma pejorativa, né? Porque o serviço de saúde tem que estar à disposição dessa mulher, mas o serviço de saúde, hoje, nós estamos com milhões de casos de depressão que são causados por esses ambientes, né? Que não são sadios para essa mulher e para essa família. Então, essa cultura que ela é construída, ela precisa ser desconstruída se a gente quer construir uma nova sociedade. Se a gente quer construir uma sociedade onde a dignidade humana, ela vai estar acima de qualquer coisa. A Lei Maria da Penha, ela traz no seu primeiro artigo, né? Criar mecanismo contra a violência. E aí, esse criar mecanismos é quando a gente pensa o que nós vamos fazer para que essa mulher violentada ela saia dessa violência e tenha coragem de sair dessa violência. Porque o Estado precisa garantir para essa mulher que ela saia da violência e consiga construir a sua dignidade humana. Né, ela consiga construir o seu próprio caminho, ela consiga construir, né, a sua própria vida fora desse ambiente, sem o medo de estar sozinha, sem o medo de ter que voltar para dentro desse lar se ela não consegue se sustentar, porque também é colocado na nossa cabeça, na cabeça das mulheres, que se eu largar o meu casamento, eu não vou conseguir, né, construir nada, sozinha eu não consigo, quem vai te sustentar, como que você vai manter a sua vida, como que você vai criar os seus filhos, se você casou, você não pode sair, né? Então, assim, isso também é construído. Então, nós, né, enquanto Estado, enquanto poder público, ou enquanto instituições, organizações não governamentais, na área da educação, na área da saúde, o que a gente pode construir para uma nova sociedade onde a gente não vai ter a violência, uma nova sociedade onde a gente vai ter a liberdade de escolha, né? Porque às vezes a violência ela tira toda a liberdade de escolha dessa mulher, né? E isso a gente não pode aceitar. Então, quando a gente vai trazer essa nova construção dessa cultura, a gente também precisa se utilizar desses recursos que a gente tem. No caso, né, quando eu citei a Lei Maria da Penha, é um recurso que a gente tem. Então, quais os mecanismos que a gente vai criar, quais os mecanismos que a gente tem e o que a gente já tem, a gente precisa conhecer.
Não há como a gente atuar na sociedade se a gente não conhece. Então, tem mecanismos, são mecanismos que são existentes, são mecanismos que, às vezes, a própria sociedade, a própria mulher, ela não tem nem conhecimento e pela falta de conhecimento, ela não tem confiança. Então, como que a gente pode trabalhar? Então, a gente construir uma nova sociedade perpassa por tudo isso, perpassa pela luta política no espaço privado, no espaço público, mas também se utilizar desses recursos que a gente já tem aqui, né? Mas principalmente essa coisa, do mesmo jeito que o Bem Viver vem trazer uma outra concepção, outros princípios de sociedade que a gente quer, como que a gente pensa a sociedade, não tão materialista, não tão individualista, a construção de uma nova sociedade sem violência, ela também perpassa por isso, né? De que sociedade que a gente quer, que espaço privado que a gente quer, né? Porque se a violência é uma questão pública, nós vamos entrar para dentro do espaço privado, nós vamos meter a colher na briga de marido e mulher, né? Essa é um pouco a concepção que a gente precisa mudar, precisa construir e precisa trazer isso para conhecimento das pessoas, né? Por isso a importância dessa live, para que a gente possa construir uma nova cultura, novos pensamentos, novos princípios, né, na sociedade que a gente está vivendo. Ô, Viviane, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por essa contribuição sua. Eu até vou aqui passar, Viviane, para a doutora Shirley, e vou remeter a ela um pouquinho sobre a questão da rede, tá joia? Veja bem, doutora Shirley, aqui no CAV nós temos um consenso aqui de que a sua atuação no Ministério Público, nessa comarca, nos aproximou desse organismo, né, tão importante para a nossa comunidade, nos fez compreender melhor, inclusive, o seu papel, né? Nós temos esse consenso aqui, tá? E, no entanto, a gente sabe que, em geral, existe uma ideia de MP, de Ministério Público, né? De um ente que lida com os conflitos, né? Que lida com os conflitos e tal, mas nós vimos aqui, né, e participamos de um trabalho proativo, de um trabalho que chamou a comunidade para pensar junto, para participar, para atuar, inclusive com a criação da rede, né, de enfrentamento aí à violência contra a mulher. E eu gostaria que a senhora falasse, né, um pouquinho para nós, antes da própria rede, falasse um pouquinho para nós o seguinte: o que é o Ministério Público, né, o papel que ele desenvolve ou pode desenvolver na comunidade, e, inclusive, discorrer um pouquinho também sobre o que é a rede, né, que é uma iniciativa que, na sua passagem por Turmalina, né, pela região aqui, foi um legado, né, um legado que está aí para nós, que a turma está zelando. Inclusive, eu trago um abraço aqui do Zé Geraldo Rocha, né, para a doutora Shirley, doutora Kíria, tá? Enfim, fala para nós, por favor, doutora Shirley. Ei, Valmir, obrigada aí pelos cumprimentos. Eu também quero cumprimentar, né, toda a equipe do CAV, através da sua pessoa, do Alan, da Cida, que estão aí, de outras, a Fabiana também, que está presente, né, tantas pessoas que eu conheci, a felicidade de poder trabalhar e conhecer primeiro, né, uma instituição como o CAV, foi uma das grandes surpresas em Turmalina, sabe, desse trabalho que vocês têm feito ao longo do tempo, de uma forma contínua, de uma forma a estar em vários espaços, trazendo mudanças significativas na vida das pessoas. Então, é muito importante esse trabalho, e eu fico extremamente feliz, né, pela possibilidade de estar com vocês nesse espaço, e com a Kira e com a Viviane, que são mulheres que eu realmente admiro pela pessoa que elas são e pelo trabalho que elas fazem. É difícil ser congruente, né? Muitas vezes a gente não encontra pessoas assim, e as duas são.
Então, uma grande alegria estar aqui com vocês. E também é uma alegria estar aqui, eu estou vendo os nominhos aqui das pessoas em Turmalina, né? E vi várias pessoas, assim, muito queridas, o Darcy, o Gé Geraldo, e várias outras pessoas, né, que foram falando aqui. Então, meu cumprimento a todos, a todas, né? É importante, realmente, eu concordo com a Viviane. Antes de falar um pouquinho nisso, né, da questão do Ministério Público, eu quero só dizer, assim, que eu me emociono, assim, quando eu escuto a Viviane falar, porque ela é uma pessoa que moveu muito em mim essa luta pela violência, pela desigualdade, contra a desigualdade de gênero, a favor das mulheres e dos seus direitos. Então, foi um grande aprendizado, né, o tempo que eu passei em Turmalina, e a Viviane foi uma das minhas professoras. E eu pensando sobre a violência, eu sempre tenho uma imagem na minha cabeça que é como se fosse um iceberg, né, em que a gente tem a violência como a ponta de algo que tem uma estrutura muito maior. Então, assim, a violência é a consequência de um pensamento, né, o que sustenta a violência é justamente essa visão de uma distorcida da realidade, em que eu tenho papéis muito definidos, estereótipos mesmo, em relação ao homem, em relação à mulher. E nessa visão de mundo que sustenta a violência, eu tenho a mulher como submissa, como inferior, então eu acabo, né, a pessoa que violenta acaba entendendo que pode limitar o comportamento dessa mulher, o seu gesto, com quem ela conversa, a quem ela visita, que roupa que ela usa, o que que ela fala, para quem que ela manda mensagem. Né? E ao mesmo tempo, eu também tenho o outro lado, que é uma pessoa que é o suposto agressor, o agressor, que ele também está numa condição de hierarquia superior, mas que também é tóxica. É preciso que a gente também fale isso, porque a masculinidade tóxica é aquela que diz que o homem não pode errar. Se o homem ele é tão superior, ele também não pode errar, ele não pode falhar, ele não pode exprimir sentimentos. E aí a gente vai ver que as pesquisas mostram para a gente que a gente tem uma série, o número massivo dos suicídios são de homens. A gente tem pesquisas que mostram que os homens queriam ser mais próximos dos seus amigos, mas eles inibem esse sentimento. Então, é preciso realmente repensar, quando a gente fala em violência, nessas causas que sustentam, né, que são estruturantes da violência. E uma delas é essa visão de mundo. Então, isso angustia e massacra as mulheres e massacra os homens. Então, a gente precisa repensar e pensar em prevenção primária, dirigida a toda a comunidade, como a Viviane disse, falando de cultura, mudança de cultura. Né? Não é possível mais que a gente consiga pensar numa sociedade que aceite e tolere qualquer espécie de violência. Né? Estatísticas também vão mostrar que às vezes a mulher é violentada a vida toda, como criança, como adolescente, a gente tem números altíssimos de violência sexual e a maioria são contra as crianças e adolescentes. Depois, quando ela começa a ser jovem, num relacionamento, depois adulta, depois ela ela vira uma pessoa, né, de uma terceira idade, ela também muitas vezes é violentada pelo seu companheiro, por um cuidador, então a gente tem uma vida de violência, né? E a gente está falando realmente de uma pandemia de violência contra a mulher, né? Isso é constatado, a ONU fala isso, né? 1/3 das mulheres já sofreu alguma espécie de violência, então a gente precisa realmente ter esses momentos de debate. Então, meu cumprimento ao CAV. Bom, você perguntou sobre o Ministério Público, eu fico também muito feliz por você dizer que o CAV entendeu o que era o Ministério Público e teve uma aproximação, e eu digo, como eu falei no começo, a minha felicidade de ter estabelecido esse contato com a sociedade civil através do CAV e de outras instituições em Turmalina. Porque, na verdade, Valmir, então vamos lá. O Ministério Público, bom, ele é uma instituição que está lá na Constituição como uma instituição essencial à justiça. E, ao longo da história dele, ele já desempenhou vários papéis, ele já esteve ligado, às vezes, mais próximo do executivo, depois mais próximo do judiciário, e hoje, né, hoje, quando eu digo hoje, na Constituição de 88, a gente tem um Ministério Público que ele
ele não está ligado com nenhum desses poderes. Ele tem uma independência, portanto, né, uma independência que o permite fiscalizar todos esses poderes, e ele tem uma função muito específica, e que isso é o perfil do Ministério Público, é para isso que ele está aqui. Então, o Ministério Público, segundo a Constituição, então ele é uma instituição permanente, né, mas que ele defende, né, o regime democrático, a ordem jurídica, os direitos sociais e os direitos individuais indisponíveis. Bom, um monte de palavra, mas se eu puder sintetizar um pouco isso, eu digo o seguinte: a gente está num regime democrático, a gente tem uma série de direitos que estão previstos na nossa Constituição, que ainda estão no papel, que precisam ganhar eficácia social, que precisam vir para o dia a dia das pessoas. Acontece que o Ministério Público, quando ele tem entre as suas atribuições a defesa desse regime democrático, a defesa do ordenamento jurídico, e a Constituição hoje, né, através, a gente tem um movimento do neoconstitucionalismo que fala que a Constituição é o centro do nosso sistema, ou seja, todas as normas elas têm que ser de acordo com a Constituição. Isso significa que o Ministério Público, ele tem por valores e por objetivos defender esses mesmos objetivos. Eu não posso ter um Ministério Público que atua de forma dissonante com aquilo que a Constituição fala. Então, se a Constituição estabelece a dignidade humana, a cidadania como princípios e como objetivos construir uma sociedade livre, justa, solidária, sem preconceito, reduzir as desigualdades sociais, regionais, esse é o objetivo do Ministério Público. Então, esse perfil constitucional, ele está sendo criado, porque o Ministério Público também, ele é muito associado, e ao longo, né, da sua história, ele ficou muito associado à questão criminal, da gente ver o promotor fazendo júri, a promotora fazendo júri, né, defendendo o processo criminal, que é importante, que é uma função importante, a gente precisa ter essa responsabilização. Agora, o Ministério Público, ele tem outros papéis. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no criminal, a gente está pensando numa atitude repressiva, que foi o que você falou, né? Os conflitos chegam na promotoria, as demandas chegam, e a promotoria, né, o Ministério Público, ele vai entrando com uma ação, processa um, processa outro. Isso é um modelo de Ministério Público chamado demandista, que ele é importante em alguns momentos, ele é importante, né? Às vezes precisa acionar o judiciário, eu preciso desse exatamente, buscar o judiciário para garantir aquela resposta. Só que o acesso à justiça, ele é muito mais do que o acesso ao judiciário. Eu preciso entender que existe uma outra possibilidade de atuação, e esse outro modelo de Ministério Público é chamado de modelo resolutivo, em que eu tenho uma série de ferramentas que eu consigo pensar de uma forma preventiva, proativa, que eu posso trabalhar junto com os diversos atores da sociedade, como a sociedade civil, para pensar em entender melhor, primeiramente, aquelas causas, aquela conflituosidade da sociedade e atuar de uma forma muito mais rápida e célere como um intermediador desse conflito, buscando uma pacificação social. E para isso eu tenho diversos instrumentos, né? A gente tem formas de negociação, a gente tem projetos sociais, a gente tem um termo de ajustamento de conduta. Então, existe uma série de ferramentas hoje para a gente pensar uma atuação com base na prevenção, entendendo que eu tenho todos aqueles direitos previstos na Constituição, e quanto mais o Ministério Público atuar, sendo célere e eficiente para garantir que eles estejam no dia a dia na vida das pessoas, isso ganha, todos ganham com isso, e eu estou muito mais alinhada, agindo dessa forma, com esses princípios, essas diretrizes da Constituição. Então, o Ministério Público hoje, ele é visto como um transformador social. Ele precisa estar ligado com esses movimentos sociais, ele precisa entender o que está acontecendo para agir, além da repressão, mas agir também na prevenção, de forma proativa, de forma resolutiva. Então, por isso que a gente precisa estar antenado e precisa estar agindo junto com as pessoas. O movimento da rede que você colocou foi um movimento startado não pelo Ministério Público, foi pela assistente social do CRAS, foi pela assistente social judicial, né? E houve uma iniciativa de diversas instituições que construíram juntas todo esse trabalho. E o Ministério Público como um parceiro, como um aliado desse movimento. Então, quando o Ministério Público agiu assim, ele agiu, ao invés de enfrentar a violência doméstica apenas
reprimindo, pedindo uma medida de proteção, pedindo uma culpabilização, que é importante, mas também agiu para prevenir, pensando em medidas que pudessem evitar que um aumento da violência contra a mulher. Então, nesse ponto, é esse modelo do Ministério Público proativo. Muito bem, muito obrigado, doutora Shirley, né? Como é bom, viu, doutora Shirley, ter mais um dedo de prosa com a senhora, essa oportunidade é muito bacana, viu? Então, nós vamos depois falar um pouco mais da rede, né? A Viviane vai discorrer um pouquinho depois para a gente, a experiência aqui em Turmalina. A doutora Shirley contribuiu na fundação dessa iniciativa, ela vai também contribuir nesse debate, né? Antes de passar para a doutora Kíria, eu queria lembrar que várias pessoas, a gente está com uma turma muito boa participando com a gente aqui, tá? Queria dizer para vocês, graças a Deus, né? Que bom. Agradecer a Dilene, que aproximou uma turma aí de pedagogia, que está com a gente interagindo aí, né? Luciene Ferreira, Hugo Peixoto, Lourdinha Cordeiro, Dilene Ferreira, Lidiana Teixeira, Dácio Antunes, um abraço, Dácio. Eliane Caldeira, Maria Clara, a minha filha, ó, Maria Clara, está aqui. Muito bem. Marina Gonçalves, Salete Pereira, Drica de Chapada, artesã, nossa companheira, na luta com as mulheres artesãs aí também. O Marquinhos, Diana Rodrigues, Edmar Gadelha. Oi, Edmar, grande abraço. Edmar Gadelha, fundador do CAV, companheiro militante aí do Conceia. Que bom, viu, gente? Que maravilha. A Ellen Perrella, de Leusa Vaz, Jaqueline Dias, a Edivane, nossa companheirinha de CAV também, que agora está na Escola Família de Veredinha. A Sueli, está dizendo aqui que o bate-papo é muito legal. Valdez de Lourdes, Maria José, minha esposa, está lá também acompanhando. Muito obrigado, Maria José. A Maísa Santos, a Elisângela Fernandes. Então, assim, uma turma boa, viu, doutora Kíria, que está com a gente aqui nesse debate, que coisa boa, a gente está muito feliz, né? Então, doutora Kíria, perdão pela insistência, né? Queríamos doutora Kíria também aqui, viu, doutora Shirley, Viviane. Nós idealizamos aí esse trio, né? E conseguimos, graças a Deus, que estivesse com a gente aqui hoje. Então, falando nessa coisa, dessa coisa de que as instituições, muitas vezes, são rotuladas, né? Falando do Ministério Público, com a polícia, eu creio que também não é muito diferente, né, doutora Kíria? E a gente percebe, assim, que tem uma atuação, a gente falou quando, né, apresentou a senhora, a gente falou aqui do trabalho que vem sendo feito de diálogo com a comunidade, com as instituições, né, com as pessoas, nos vários municípios da região, e a gente, graças a Deus, tem tido a oportunidade de participar de alguns momentos, a gente tem bebido dessa fonte aí também, tá? A senhora tem acrescentado muito para a gente, como experiência, né, como liderança na região, autoridade, liderança. Queria que a senhora falasse um pouquinho para nós dessa estratégia, né, dessa abordagem, dessa metodologia no trato desse tema da violência contra a mulher, né, tão envolvente no sentido de trazer a comunidade para o debate. Né, isso é muito bacana. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, doutora Kíria, dessa estratégia, como vem sendo esse trabalho aí na região, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu agradeço, é um prazer aqui estar dividindo essa mesa virtual com essas companheiras aqui de luta. Shirley, saudades, você está agora geograficamente um pouco mais longe, mas quero lembrar que a gente permanece juntas e na mesma luta, né? Eu e a Viviane já estamos aqui na segunda mesa virtual que estamos dividindo, é sempre um prazer. E agradeço, Valmir, não tem que se desculpar pela insistência, não, é uma honra sempre, eu agradeço. A polícia, ela tem a peculiaridade de permanecer trabalhando, né, a gente está trabalhando do mesmo modo e até mais nessa pandemia, então, por isso, as dificuldades de horários aí para a gente conseguir se falar, mas sempre é possível. Foi muito importante essa fala da Shirley aqui anterior, porque é muito do que eu penso, não só sobre o Ministério Público, mas sobre todas as instituições, especialmente instituições que trabalham no sistema criminal. A gente tem um sistema jurídico penal que ele é pensado unicamente na punição do agressor. Né? Durante muitos anos a gente teve essa construção histórica de pensar apenas que o crime estaria resolvido com a prisão e punição do agressor.
E hoje a gente sabe que o crime, ele é um fenômeno multidisciplinar e ele precisa de soluções que sejam também multidisciplinares. E isso implica diálogo com a sociedade, diálogo com as instituições. Isso implica, agora pegando um pouco da fala da Viviane e do texto que você leu aí, Valmir, no início, isso implica a interseccionalidade, especialmente no que se refere à violência doméstica e familiar contra a mulher. Não há como discutir esse tipo de violência ou lidar com esse tipo de violência sem falar também sobre raça, sem falar sobre a questão social. Então, a gente precisa unir esse tipo de discussão no diálogo e não há como fazer isso sem conversar com a sociedade. Eu gosto que as pessoas pensem, eu gosto de dar exemplos para as pessoas pensarem na violência doméstica e familiar contra a mulher e na diferença dela para outras violências, né? Diferença que hoje, felizmente, já é formalizada tanto internacional quanto nacionalmente, por isso nós temos o que chamamos de especialização da violência. Por isso, a Lei Maria da Penha, para tratar de modo diferenciado a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu gosto que as pessoas pensem o seguinte: quando uma mulher sofre uma violência num ambiente externo, uma violência praticada por um agente desconhecido, seja essa violência de cunho patrimonial ou contra a integridade física, essa violência normalmente acaba naquele ambiente. Quando você sofre uma violência patrimonial, um furto, um roubo, ainda que você tenha a sua integridade física também agredida, essa violência ela acaba ali. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não se inicia e nem se encerra num único episódio de violência. Por exemplo, num soco no olho, num chute nas costas, que eventualmente vai chegar ao conhecimento das autoridades, e aí tomaríamos as providências como o requerimento de uma medida protetiva de urgência para essa mulher. É preciso que as instituições que trabalham com isso tenham um olhar diferenciado sobre essa violência. Como eu mencionei, ainda que fisicamente seja a mesma, o olhar sobre esse hematoma, sobre essa vítima que comparece em uma delegacia de polícia, ele tem que ser diferenciado. Porque essa violência, ela se iniciou de um modo quase imperceptível, com limitação de condutas, com uma violência que posteriormente se encaminhou para o aspecto psicológico, constrangimento, violência contra a honra, e depois chegou no seu aspecto físico, e se o relacionamento continuar, se não houver providências no sentido de interromper esse ciclo, ela vai continuar. Provavelmente só vai se encerrar com o feminicídio. Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela tem todas essas peculiaridades. E tem também a peculiaridade maior da dificuldade de ruptura desse vínculo. Como eu disse, quando a mulher sofre uma violência praticada por um estranho, essa violência é de resolutividade muito mais fácil do que uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando ela procura as instituições, todo mundo entende e enxerga essa mulher como vítima. Ninguém questiona o que ela fez para ter sido roubada, para ter sido sofrido uma violência patrimonial. Ela não quer nunca mais ver aquele sujeito na frente dela. Então, vejam, é uma violência simples, que muitas vezes a solução com a prisão do agressor, né, com a tomada de providências criminais, na maioria das vezes resolve, ao menos para aquela vítima, né, sem falar de questões sociais. Agora, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não se soluciona ali. E eu comecei a perceber isso, até num caso bem grave que tivemos aqui de violência sexual no âmbito doméstico, violência reiterada, lembrando também dessa característica da violência doméstica e familiar, né? Que ela não acontece uma única vez, como eu disse, ela não se inicia nem se encerra naquele episódio de violência, em que as providências foram tomadas, as providências criminais, imediatamente, o sujeito, inclusive, foi preso preventivamente, permanecia preso até julgamento, todas as provas haviam sido colhidas, e no dia do julgamento, ela, no depoimento dela, disse que era mentira, que aquilo não acontecia e que ela não queria mais providência nenhuma. Nessa época, a violência ainda não era de ação incondicionada, né? Dependia da manifestação da vítima. E aí, estávamos na audiência, porque um dos investigadores havia sido chamado como testemunha, e eu fiquei muito revoltada com aquilo ali. E ele me disse assim: doutora, o nosso trabalho foi feito, né? A senhora tem que pensar que o seu trabalho foi feito, que isso que aconteceu que não é de nossa responsabilidade.
Isso me provocou uma reflexão no seguinte sentido: isso é de nossa responsabilidade, sim. Se ela vai retornar para o ambiente doméstico, ainda que teoricamente por manifestação de vontade dela mesma, e vai continuar sofrendo esses abusos, há algo aqui nesse ciclo, até chegar nessa audiência para a punição dele, que não foi feito corretamente. Até porque esse caso já tinha um histórico de familiares que estavam ameaçando ela, na própria comunidade ela foi rechaçada por ter denunciado esse indivíduo. Então, vejam, há uma gama de aspectos que estão formalmente, né, numa interpretação literal, fora da atuação da polícia. Fora da atuação de uma delegacia de polícia, se pensarmos, como infelizmente muitas pessoas ainda pensam hoje de modo engessado, como a Shirley falou aqui da atuação meramente demandista e criminal do Ministério Público, na polícia isso ainda é mais, né? Porque as pessoas ainda nos enxergam como aquela instituição que prende as pessoas. Na semana passada, nós tivemos o privilégio, digo assim, de realizar uma ação social de distribuição de produtos, cestas básicas, kits de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade, que foram arrecadados numa live musical da Rede de Mulheres. Até já cumprimento aqui a Ellen, né, nossa presidente lá. E aí, isso foi muito tocante. Inclusive para quem não é policial, no sentido de ver o medo da população, quando você chegava de viatura para entregar aquilo, a dificuldade de prestar esclarecimento, às vezes a gente perguntava, olha, eu estou procurando fulana de tal, ela não mora aqui, você sabe onde ela mora? Enfim, e quando eu vejo isso, eu também reflito, por que a gente tem que sempre se impor pelo medo? Por que as pessoas têm que ver a polícia? Por que criamos esse sistema jurídico penal na ideia de que as pessoas têm que ter medo da gente, né? De que o nosso papel principal é causar esse temor nas pessoas. E aí eu disse, essas ações são muito importantes para mostrar que o nosso papel vai muito além da punição. O nosso papel social é também muito importante, especialmente numa sociedade tão desigual quanto a nossa, e ainda num espaço geográfico que é esse do Vale do Jequitinhonha, com desigualdades tamanhas. O nosso papel enquanto instituição tem que ser muito além do meramente punitivo. Muitas vezes alguém chega na delegacia e se assusta na minha sala com aquele tanto de inquérito policial que às vezes tomam as cadeiras, fica no chão porque não cabe no armário. E eu brinco e digo assim, sabe o que é isso aqui? Isso é gelo. Quando eu trabalho com isso aqui, com esse papel, né? Simplesmente relato o inquérito, indicia, etc. Eu estou fazendo meu papel, mas para mim eu estou simplesmente enxugando o gelo. Porque no que se refere à violência doméstica e familiar contra a mulher, se não houver uma ação paralela, aquele processo não serve para nada, Shirley sabe disso. Essa é a realidade, seja porque ela vai retomar o relacionamento com o agressor por 1 milhão de motivos esses que precisam ser discutidos, e essa discussão ela não vai acontecer no bojo do inquérito policial. Ela vai acontecer com instituições como o CAV, ela vai acontecer dentro da rede de mulheres, ela vai acontecer antes do próximo ato de violência, que talvez essa mulher não vá sofrer do mesmo agressor, mas vai sofrer de outro. Então, esse processo de conhecimento dos seus direitos, de empoderamento, numa tentativa de fato, tirar a mulher da situação de violência, ele não ocorre no bojo de um processo judicial, nem de um inquérito policial. Ele ocorre fora dali. E se a gente se enxerga como instituição que tem esse objetivo de tentar diminuir, porque erradicar, né, já é um objetivo até arrojado demais, mas de tentar, pelo menos, diminuir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente precisa pensar nisso. Porque ainda que eu relate todos esses inquéritos que compõem a minha sala aqui, não vai resolver. Eu digo mais, não vai nem diminuir essa violência. A gente propõe um atendimento humanizado, e aí quando você me pede para falar sobre o atendimento, né, eu digo isso, que todas essas características peculiares da violência doméstica e familiar contra a mulher impõem que a gente tenha sim um atendimento diferenciado com ela, até porque, quando a gente verifica, inclusive em processos criminológicos, né, de vitimização secundária e terciária, a gente sabe que uma mulher que sofre violência doméstica e, mais ainda, uma mulher que sofre violência sexual, lembrando que na nossa região a violência sexual, em mais de 80%, ela é doméstica,
quando ela chega numa instituição para atendimento, ela não tem o mesmo olhar dessa mulher que sofreu um roubo aqui na rua de trás. Ela é vista de um modo a culpabilizá-la pelo que aconteceu. Seja porque ela deu causa a isso, né? Porque muitas vezes o indivíduo, ele é um sujeito sem antecedentes criminais, ele é um sujeito bem-quisto na sociedade, ou porque se provocou, falando agora da violência sexual, porque se comportou de determinado modo e provocou aquilo ali. Então, o que a gente faz é transformar esse olhar e tentar atendê-la de modo, sim, diferenciado. Atender de um modo que respeite e entenda as vontades dela naquele momento, de um modo que tente mostrar para ela a violência que ela viveu, porque essa violência, ela é tão invisibilizada e tão ratificada o tempo todo, não só pela sociedade, mas por todas as instituições, que essa mulher, ela tem uma dificuldade muito grande de se enxergar como vítima. Mesmo que ela esteja fisicamente lesionada, ela tem essa dificuldade. Ela tende a justificar aquela conduta para manter o relacionamento, né? Para manter questões sociais. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de violência que acontece nas classes mais altas. A gente sabe que a violência doméstica e familiar contra a mulher é eminentemente democrática, acontece em todos os locais, mas aqui a gente lida muito com violência que acontece na zona rural, e aí também em comunidades com pouquíssimas condições financeiras, e ainda assim há essa questão social da culpabilização da própria comunidade. Se a comunidade é pequena, então, e a comunidade tem aquele indivíduo como um indivíduo bem-quisto, que foi o que aconteceu nesse meu exemplo, a sociedade ali, independentemente de condição econômica, ela julga essa mulher. E a partir daí, eu penso que, inicialmente, a gente tem que tratá-la de modo diferente para que ela nos entenda como uma instituição que merece confiança, quer dizer, para quem eu posso contar o que aconteceu comigo, de quem eu posso esperar providências, mas também de quem eu posso esperar compreensão. Se esse não é o momento, se não é essa atitude que eu quero agora, eu quero pensar melhor sobre o que fazer, eu quero pensar sobre o impacto disso para minha família e para os meus filhos. Então, aqui, a gente tentou modificar um pouco esse atendimento, inclusive em termos de decoração de delegacia, em termos de atendimento policial quase exclusivamente feito por mulheres, né? Em ouvir primeiro a vítima, depois pensar em providência, vamos conversar, depois eu vou te dizer o que eu sou capaz de fazer por você, e aí passa também pela sinceridade do atendimento. Muitas vezes as instituições não têm essa sinceridade. Eu já ouvi de várias mulheres o seguinte: mas se eu denunciar, ele vai ficar preso para sempre? Ele não vai, eu não vou dizer para ela que vai, porque ele não vai ficar preso para sempre. Então, até para ela tomar essa decisão, ela precisa lidar com a hipótese de que em algum momento ele vai voltar para o convívio social. Mesmo que ela não queira mais o relacionamento, ele vai voltar para esse convívio social. Então, o nosso atendimento, ele passa por tudo isso, né? E a gente o designa como um atendimento mais humanizado do que o atendimento rotineiro que é feito em instituições policiais, mas a gente precisa lembrar também, eu digo sempre, que esse atendimento, ele melhora a condição da vítima que procura atendimento, ele faz com que ela tenha uma confiança maior em nós, mas ele não diminui a violência contra a mulher. Simplesmente, essa violência vai continuar acontecendo no mesmo nível ou em nível superior, só que quando a mulher procurar as instituições, ela vai ser melhor atendida. A diminuição, ela já diz respeito ao que nós estamos fazendo aqui, que é informação, que é um trabalho para prevenção. E esse trabalho, ele só existe com reflexão sobre a cultura machista, que é o que fundamenta a violência doméstica e familiar contra a mulher. Até pego o gancho para dizer que a gente tem visto aí em jornais, né, o tempo todo, o quanto a violência doméstica e familiar aumentou no período de pandemia, o que é uma verdade. Em São Paulo, os casos de feminicídio aumentaram quase o dobro do que era. Só que eu preciso chamar a atenção para o seguinte: a pandemia e o isolamento não criaram a violência doméstica e familiar contra a mulher, não. Eles simplesmente exacerbaram o que já existia e eles aceleraram o ciclo. Eu falei aqui que a gente inicia esse processo com uma violência psicológica, que depois chega a uma violência física leve, passa pela violência patrimonial, sexual, até chegar num ápice que seria o feminicídio. Por que agora os feminicídios estão aumentando?
Se antes a gente tinha aí X por mês, agora a gente tem 2X em São Paulo. Não é porque locais que não tinham relacionamento abusivo passaram a ter por conta do isolamento. É porque situações que já eram abusivas, mas que talvez ainda estavam em uma abusividade psicológica, não tinha atingido ainda o limite físico, iria atingir isso, mas talvez daqui 1 ano, talvez daqui 6 meses. Esse ciclo ele se acelerou por causa do isolamento. Mas ele não foi criado pelo isolamento e nem a violência doméstica. Então, a gente precisa parar de culpar agentes externos pela violência. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu ouço isso sempre, a culpa é do álcool, é das drogas. Se ele não bebesse, se ele não tivesse perdido o emprego, é o que foi dito há pouco tempo aí, né? Inclusive por uma autoridade, o álcool é a perda do emprego que causa violência. Claro que não. O que causa é a cultura machista. Então, por isso mesmo, essa violência só vai diminuir quando a gente conseguir refletir sobre essa cultura, fiscalizar, inclusive, nossas próprias condutas em relação a isso, né? Porque são microsistemas de poder que se reproduzem todos os dias. E como continuam se reproduzindo, a violência vai continuar acontecendo. Isso é até objetivo. E aí eu quero, inclusive, deixar aqui como sugestão, quando foi dito aí pelo Valmir, pela Viviane, pela Shirley, né, sobre a cultura machista, ela ser também danosa aos homens, as pessoas têm dificuldade de entender isso. As pessoas pensam, mas ele está no espaço de poder, né, ele está no espaço de superioridade, porque também é danosa a ele. Aí eu quero deixar aqui, porque eu acho que muitas vezes aqui a gente tem muito um processo de dizer que a arte é o maior fruto da resistência, né? A arte também é um meio de resistência, porque eu vejo a arte como uma linguagem diferenciada para falar com as pessoas, diferente da minha linguagem jurídica, da linguagem da Shirley, né? E isso muitas vezes atinge as pessoas e faz com que elas entendam as coisas de um modo muito mais rápido e mais fácil. E aí, por isso que às vezes eu gosto de indicar, então vou indicar aqui um documentário do Netflix, indico sempre, que é chamado A Máscara que Você Vive, que é sobre grupos de apoio a homens nos Estados Unidos, e lá tem o debate sobre como os meninos são criados desde cedo e mostram essas pequenas condutas. Por que hoje eu cheguei num indivíduo que acha que é superior a mim e que pode me agredir porque eu uso um batom que ele não gosta? Como é que nós criamos esses sujeitos? Nós estamos criando esses sujeitos todos os dias. E continuamos criando. Então, esse documentário, ele é muito importante para a gente ver isso, né? Como é que o machismo também afeta os homens e como é que os próprios homens não só podem, como devem, Valmir falou isso no início, refletir sobre isso, entender isso. Só assim a gente vai conseguir minimamente, né, e ainda remotamente, diminuir um pouco essa violência, pensando na prevenção. Por isso o nosso trabalho aqui, que não é só de investigar, indiciar e prender pessoas. Muito obrigado, doutora Kíria. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que quem participa com a gente consegue, a partir dessas contribuições, né, ter uma dimensão muito maior sobre a temática e sobre como essa temática é tratada, né? Eu queria destacar, inclusive, o seguinte, mesmo que, né, a grande maioria de participantes aqui são as mulheres, mas temos alguns homens também, e fica aí esse desafio, né, para que a gente leve esse tema, né, aos mais diversos espaços, né, os grupos de jovens, as escolas, né, os mais diversos, diferentes ambientes, né, das organizações, as empresas, né, por exemplo, nós temos o CIPAT aí, né, na semana da prevenção de acidentes, integração das equipes de trabalho. Acho que é um tema fundamental para pensar em trabalhar, né, em democratizar, em envolver cada vez mais as pessoas. E aqui nós temos participação de um companheiro que está lá na Itália, nosso companheiro Mark Iobi, né, é um parceiro do CAV aí desde a fundação da instituição, já morou aqui em Turmalina, está lá, 5 horas para mais agora, né? Não tá muito cedo mais, né? Mas está acompanhando a nossa live, que bom, obrigado, Marco. Agradecer aqui a Raquel Santos, a Silvia Oliveira, a Silvinha, nossa companheira, o Rogério Luiz, a Dilson Silva,
a Nayara Nunes, Angélica Alves, da Escola Família de Veredinha, Fernanda Oliveira, a Miriam Siqueira, a Daniela Landazuri, muito obrigado, a Luciana Ferreira, a Laís Diego Silva, Maria Andrade, e o Dete Cordeiro, dona Dete, a Samara Soares, a Raquel Santos está falando do crescimento dela quando passou por aqui no CAV, olha que bacana, obrigado, viu, Raquel? Maria Kátia, Cristiana Macedo, diz que está adorando aqui a live, que bom. A Flávia Maciel, parabenizando aqui o CAV, e eu estendo esses parabéns aí para as nossas convidadas, né, que estão trazendo esse conteúdo para nós. A Maria Regina diz que está ótimo o debate, que bom, Maria Regina, muito obrigado. A Maria Andrade, parabenizando ao CAV pela iniciativa, a gente agradece a você por estar prestigiando. Abraço aqui ao Juliano Freire, Lourdes Gomes, Mariette Souza. Então, assim, a turmada boa, né, participando com a gente aqui dessa live. Bom, como a gente falou que faria um primeiro bloco e depois perguntas, tem uma pergunta aqui para a doutora Kíria. Não sei se já deu tempo de tomar uma aguinha aí, doutora Kíria? Já. Então, eu vou passar essa pergunta, depois a gente vai voltar com a Viviane e seguir, mas nós vamos priorizar, então, as perguntas que vierem aqui da turma, né? Então, a Ana Maria Maciel está perguntando para a doutora Kíria o seguinte: se essas mulheres que são agredidas, né, se elas são atendidas por psicólogos ou psicólogas, né, na própria delegacia, e se esse serviço pode ser feito por um psicólogo voluntário, né, por ser um serviço público, policial, ou seja, uma delegacia. Doutora Kíria, por favor. Olha, infelizmente, aqui na Delegacia de Mulheres de Diamantina, nós não temos psicólogo. Na verdade, em quase nenhuma delegacia do Estado. Em alguns lugares onde isso existe, como Montes Claros, Poços de Caldas, a delegacia tem uma parceria, seja com uma empresa, seja com a prefeitura, para arcar com os custos desse profissional. Então, aqui nós não temos. O ideal seria que tivéssemos. Qual é o nosso projeto já há um tempo? Eu já, inclusive, tentei recursos até para ampliar um pouco a unidade, já criar essa sala junto ao judiciário, seria ter uma equipe de atendimento multidisciplinar, que seria composta por uma psicóloga e uma assistente social, que faria o primeiro atendimento antes do nosso. Inclusive, na nossa ideia de Casa da Mulher Brasileira, ou futuramente, né, numa sede da Rede de Mulheres do Alto, a gente pensa desse modo. Mas hoje temos? Não temos. Como é que é feito? A mulher, ela recebe um encaminhamento para o CREAS, para esse atendimento psicossocial. Mas esse encaminhamento, se ela aporta primeiro na delegacia de polícia, ele é feito após o atendimento na delegacia. E lembrando que por todas as dificuldades, inclusive estruturais, né, que o CREAS enfrenta, não é possível que esse atendimento seja tão imediato, nem que seja tão frequente quanto necessário. O atendimento, que seria, o atendimento do CREAS, ele é psicossocial. O atendimento que seria clínico-terapêutico, feito por um psicólogo, ele para mulheres vítimas de violência aqui, ele não existe. Nós tínhamos esse atendimento para pessoas vítimas de violência sexual, que era feito pelo CISAGE, que é o consórcio, né, de saúde aqui do Vale. Entretanto, infelizmente, nesse ano, o CISAGE também, através do governo estadual, não foi por decisão do CISAGE, retirou esse serviço da sua carta. Então, quem tem que prestar esse serviço é a psicóloga da rede municipal de saúde. Então, a gente está com essa carência desse serviço. Isso poderia ser prestado de modo voluntário? Claro, se tivéssemos uma pessoa, né, que tivesse esse interesse em trabalhar desse modo, poderia ser prestado de modo voluntário, sim. Ok, muito obrigado, doutora Kíria. Então, vou pedir a Viviane, quem sabe ela possa, inclusive, entrar também nessa área aí, Viviane, falando um pouquinho do trabalho, né, que a rede de enfrentamento à violência contra a mulher tem desenvolvido, por exemplo, aqui em Turmalina, tá? Se você puder falar um pouquinho para nós, eu acho que vai de encontro também essa coisa do atendimento, do acompanhamento, né? Então, por favor, Viviane. Tá, só antes, Valmir, eu acho uma coisa importante a gente falar, que a violência doméstica, assim como o racismo, está dentro de uma estrutura societária. Por isso a importância, né, dessa questão da informação, dessa questão da formação das pessoas e dessa mudança de cultura, né? Porque senão a gente não muda essa estrutura, né, que é sustentada por essa submissão, pelo racismo, né? Quem viu
o Roda Viva, com aquele, né, o professor Silva de Almeida, o livro dele fala isso, né, de que o racismo, a violência é mantida por essa estrutura societária. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Né, falando Viviane, você me permite só falar algo rapidinho aqui que eu esqueci, Valmir? Complementando o que ela me perguntou, eu quero dizer que a gente lançou aqui em Diamantina, há pouco mais de um mês, um projeto chamado Advogada Amiga. Diante da demanda por atendimento jurídico diferente do criminal, das mulheres que procuram a delegacia, por exemplo, fazer requerimento de pensão alimentícia, outros tipos de requerimento, como divórcio, por exemplo, questões relativas à guarda de filhos, nós não temos defensoria pública aqui, assim como não temos aí em Turmalina, né? E há muito tempo temos essa demanda, a dificuldade de não há previsão para a expansão da defensoria pública nesse momento. Então, nós criamos esse projeto, que é um apoio da OAB Mulher, e aí a OAB cadastra advogadas que queiram voluntariamente atender mulheres em situação de vulnerabilidade social para essas questões. Então, hoje, quando ela aporta na delegacia, a gente faz um requerimento de medida protetiva, por exemplo, ela precisa também de outras questões atinentes a divórcio, atinente à guarda de filhos, a gente encaminha para uma dessas advogadas. Então, isso seria uma proposta interessante a ser feita com outros profissionais, como psicólogo, por exemplo, né? Se a gente conseguisse aí um rol de profissionais que voluntariamente pudessem atender essas mulheres. Muito bem. Obrigado. Viviane, por favor. Então, vamos lá. Então, a área de enfrentamento de Turmalina, né, ela é fruto de muitas movimentações. Infelizmente, o fato inicial da rede não é um fato alegre. A gente teve, né, uma perda de uma mulher aqui em Turmalina, né, que a gente perdeu ela aí nessa caminhada da vida. E esse fato, né, que chocou o município, anteriormente, voltando um pouquinho, hoje em Turmalina nós temos um coletivo feminista, Flor de Março, está até participando da nossa live, tem alguém. E esse coletivo tinha feito uma reunião e a gente fazendo planejamento de algumas, né, ações que a gente poderia estar fazendo aqui no município, muito nessa parte, né, do diálogo, da formação, de alguns eventos, e foi no fim de semana, foi um dia anterior à perda dessa companheira nossa aqui de Turmalina. E a gente tinha comentado, né, de que a gente precisava agir rápido antes que a gente tivesse perda de alguma mulher. Infelizmente, um dia depois aconteceu a morte, né, de uma pessoa tão querida aqui do município. Diante desse fato horrendo é que a gente se movimentou, então já era uma vontade nossa. A chegada da doutora Shirley, né, tinha pouco tempo que ela estava aqui. Eu parabenizo ela, né, como essa agente mesmo, assim, mas como pessoa, porque ela colocou o Ministério Público à disposição, né, a formação da rede, ela perpassou muito por essa movimentação, a vontade nossa, do CREAS, de todos os órgãos municipais, das instituições, o próprio Ministério Público, o Judiciário, e aí a gente começou assim, a entender como que essa mulher, que é vítima de violência, ela chega aonde? Se ela chega nas instituições, o que as instituições estão fazendo? E aí a gente começou a ver de que as instituições, elas funcionavam, tinham atendimento, mas que eram atendimentos extremamente desconectados, né? Então, o CREAS fazia uma coisa, o Ministério Público fazia outra, o hospital fazia outra, as polícias faziam, mas não tinha conexão. Foi aí que a gente começou a pensar, olha, onde que a gente pode se conectar? Aonde que a gente vai tapar as brechas para que essa mulher, se ela vai na delegacia, ela consiga ser encaminhada para fazer a representação. Porque aqui a gente acontecia muito isso, fazia o boletim de ocorrência e achava que estava resolvido. Né, por falta de informação, e nem criticando as polícias de forma alguma, mas porque estava desconectado. E a gente sabe que as polícias também são extremamente sobrecarregadas por atender outras demandas, porque a gente aqui não tem a delegacia especializada. Então, a gente era isso. A nossa vontade era a gente conectar todos esses serviços, todos esses atendimentos que aconteciam, né? Todos eles aconteciam, mas aconteciam de formas desconectadas. E aí que eu falo, quando a lei traz para nós, né? Criar mecanismos. A rede hoje, ela é um mecanismo, né? Tem funcionado.
aqui em Turmalina, muito, né, pela vontade. Inclusive, quando a gente fala de estrutura, as próprias estruturas das instituições, elas também podem violentar, né? Quando a gente fala da revitimização, que essa mulher que é violentada dentro de casa, quando ela vai para uma instituição, se essa instituição não tem credibilidade nessa denúncia dela, você revitimiza ela, né? Você violenta ela novamente. Então, tanto que a gente teve cuidado na formação da rede de também conversar sobre isso, né? Então, a gente apenas organizou um pouco daquilo que já existia, né? É lógico que a gente precisa avançar muito, né? A gente precisa avançar, inclusive, nas estruturas das instituições, que sejam municipais, que sejam do Estado. Aqui a gente não tem a defensoria pública, mas nós temos a assessoria judiciária do município, né? Infelizmente, tem um advogado só que tem que dar conta de todo o município, de toda essa demanda, inclusive das demandas, né, dessas mulheres vítimas de violência. Funciona como assessoria para nós também, quando a gente tem alguma dúvida, né, de lei, mas a gente encaminha essas mulheres, né? E assim a gente está caminhando, né? Da rede, tentando sempre manter esse ânimo mesmo, né? Porque a vencer a violência doméstica, ela perpassa também por uma vontade individual, né? Dos agentes públicos e das pessoas que estão nas instituições. Nós temos a lei, mas se você não tiver essa concepção de que a construção da dignidade também perpassa pela minha mão, aí ela não funciona, né? Porque eu não vou ter vontade de vencer aquilo. Então, a rede, ela continua, nós não estamos nos reunindo, né? Hoje nós temos a Luzia e a Ana Paula, que são as coordenadoras da rede, mas a gente não tem se reunido por conta da pandemia mesmo, né? Mas a gente tem conseguido se movimentar no diálogo, né, de alguma forma, entre as instituições mesmo, mas reuniões da rede a gente não está fazendo, mas muito por conta da pandemia, mas a gente precisa movimentar mesmo essa vontade nossa de vencer isso através, né, daquilo que está em nossas mãos. E um grande avanço que eu vejo da rede aqui no município é a gente ter trazido toda a comunidade turmalinense, né? Nós trouxemos os órgãos públicos, mas nós trouxemos as organizações. Acho que travou. Valmir, você está sem som. Seu microfone. Aí, okay. Valmir. Obrigado, hein? Então, probleminha com a Viviane, comigo aqui, mas o meu era mais simples, né? Mas, enfim, ela deve se restabelecer daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu queria agradecer aqui a Maria Andrade, tá? Que diz, doutora Shirley, faz muita falta aqui na nossa comarca, igualmente também a Dileuza. Um abraço da Ivanilde Alves, Franciele Santos, a Lise Souza, a Lucinete Ferreira, né? Parabenizando o CAV pela iniciativa. Lucinete, um abraço aí para a família toda. A Chayene e toda a equipe do CAV. Estão parabenizando também o debate aqui o Rogério Luiz, a Júnia Gonçalves, a Maria Helena, a Cassiana Eugênio, a Luísa Cordeiro, a Neliane Francisco, a Edna Rosa Freitas, muito obrigado. Doutora Shirley, então, a Viviane vinha falando da rede para nós. Ô, Viviane, já voltou aí, né? Voltei. Então, mas então, você estava concluindo um pouco aí, né, sobre a situação da rede, né, que não tem, né, se reunido nesse período, né, mas citou a coordenação com a Luzia, com a Ana Paula, e que está tentando seguir, né, mesmo nessa condição, correto? Isso. Eu acho que, assim, só para finalizar mesmo, é que quando eu falei no início que a Lei Maria da Penha cria mecanismos para mitigar a violência, a rede é esse mecanismo. A gente precisa entender a rede como esse mecanismo, né? E a importância que nós temos dentro desse mecanismo, dentro dessa rede. Muito bem, Viviane, muito obrigado aí, tá? Antes de passar a doutora Shirley, então, aproveitando aqui, um abraço para as assistentes sociais do NAS Jequiético, que estão vendo a live, né? E dizendo aqui que o núcleo... Oi? É NAS Jequiético.
Aqui está ok. Então, Jequiti ético, né? Corrigindo, ok, né? E esse núcleo tem a participação de vários profissionais da região. Muito obrigado à turma. A Laís Santos disse que a turma de pedagogia está marcando presença e parabeniza o Carlos. Muito obrigado, tá? A Joelma disse que está sentindo também a falta da doutora Shirley aqui e parabenizando pela iniciativa. Doutora Shirley, a turma está sempre lembrando, né? Muito bom. Então, doutora Shirley, a senhora podia falar também um pouquinho, assim, como é que o Ministério Público, ele apoia essa iniciativa, né, da constituição aí da rede, né, como é que a senhora também tem acompanhado essa experiência, né? Então, como é que o Ministério Público acompanha, apoia e contribui para articular nessas redes municipais, doutora Shirley? Ei, um abraço aí para todo mundo que está mandando mensagem. Eu estou lendo aqui do lado. Nossa, muitas pessoas queridas mesmo. Obrigada aí pelo carinho, pela gentileza com as palavras. Bom, eu vou chegar na pergunta que você falou, mas eu queria só colocar mais umas coisas para reflexão aqui da gente, né, das pessoas que estão nos assistindo. Gostei muito, né, da fala da Kíria, da fala da Viviane. Acho que são necessárias. Eu realmente, assim, ter profissionais assim como a Kíria, que tem essa preocupação de ir muito além, né, de realmente enfrentar a causa das questões. Isso é desafiante. A gente precisa ter mais pessoas assim. Eu parabenizo ela por isso, por ser essa, sustentar junto com outras pessoas, a Ellen, outras pessoas, né, da rede. Um abraço para todo mundo da rede, né, de enfrentamento aí do Alto Jequitinhonha também. Esse problema diferente, né? A Viviane também, né, e trouxe também uma questão importante que eu gostaria de dizer, que é a questão da estrutura dos órgãos que compõem a rede. E a gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa pensar primeiro como uma ação de investimento dos poderes públicos, né, das instituições, porque quando a gente fala em prevenção, a gente está deixando de gastar com repressão, e a violência doméstica é um problema de saúde pública, ela vai chegar em algum momento nos diversos outros serviços. Então a gente precisa pensar nisso, e mais do que isso, a gente tem uma Constituição que fala que é preciso coibir a violência contra a mulher, a gente tem uma Constituição que fala que a dignidade humana é um dos princípios da República. Então faz parte de todos os poderes instituídos manter as instituições ativas e funcionando, para que a rede de enfrentamento à violência, como qualquer outra rede, funcione com seus profissionais, como deve ser, né? Então, acho importante essas colocações. E um outro ponto que eu coloco, que é quando a gente fala da violência, né? A Kíria colocou muito bem, também concordo com ela que a questão, né, propulsora mesmo da violência é esse machismo, a desigualdade, né? Essa visão estereotipada aí dos papéis de homem e de mulher. E a gente vê isso muito na divisão sexual do trabalho doméstico. A gente tem pela ONU Mulheres, né, diz que 73% do trabalho doméstico é feito por mulheres, independente da mulher trabalhar fora ou não. Então, a gente precisa repensar sobre isso, porque a gente fala, é muito importante a gente conversar sobre isso, é importante a gente levar isso para as escolas, mas é importante a gente entender também onde nossos filhos estão sendo criados, que ambiente familiar que a gente está criando os nossos filhos. É um ambiente em que o homem acaba de comer, levanta da mesa, não põe nem o prato na pia, sai, e a filha vai lá e ajuda a mãe a lavar a louça. É um ambiente que o menino pode sair de casa e a menina não pode sair até certo horário. Então, a gente precisa questionar isso. É a mulher que trabalha fora e quando ela chega em casa, todo o serviço de casa é ela que faz. E o marido ajuda a mulher. Às vezes a gente reforça essa compreensão com essas expressões. Ele me ajuda. Então, né, a gente precisa ir a fundo e exemplificar mesmo. E outra coisa que a Kíria colocou é isso, é como que a gente se pega muitas vezes reproduzindo o comportamento dos nossos pais, dos nossos avós, sem questionar muito isso. Então, a gente precisa questionar, a gente precisa construir junto com aqueles companheiros, companheiras, seja quem for, um momento de que a gente partilha também esse trabalho doméstico, que é muito importante. E a gente cria os nossos filhos, os nossos meninos e as nossas meninas, com essa visão de real igualdade. Igualdade de oportunidade, entendendo que cada um
pode contribuir para onde quiser se colocar na vida e no trabalho de uma forma única. Então, eu trago também um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, da Agenda 2030, é a igualdade de gênero. Então, a gente precisa repensar que muitas vezes a gente tem aqui hoje um público, né, uma mesa virtual mais feminina do que masculina, mas isso é raro. A gente normalmente vê naqueles congressos só homens. A gente vê nos altos cargos das empresas, a gente vê no Ministério Público, homem, nos cargos de direção, nos cargos de comando. Então, a gente precisa pensar que ninguém aqui está dizendo que é para a mulher exercer esse papel que hoje muitas vezes o homem coloca, está colocado de superioridade, mas a gente precisa criar uma relação mais horizontal, uma relação em que ambas as visões de mundo, do homem e da mulher, elas sejam, e não só do homem e da mulher, mas aí eu falo da mulher negra, né, das pessoas que compõem as diversas minorias, né? Então a gente precisa ter essas visões de mundo nos espaços de decisão, para que a gente contemple o que é a realidade. A sociedade é composta por pessoas de diversos tipos. Então, acho que essa reflexão eu queria trazer é importante. E sobre a rede, eu coloco também, né, o que a Viviane falou sobre a importância dessa atuação, eu destaco, né, que o trabalho em turmalina, ele foi muito no sentido de dar concretude ao que a Lei Maria da Penha fala, que é preciso existir um apoio, uma atuação entre as diversas instituições, né? Para quê? Para justamente chegar naquilo que a Kyria colocou, que eu não consigo enfrentar a violência doméstica apenas no viés criminal, só aplicando uma medida de proteção. Eu preciso ter uma visão muito mais profunda, de interação, de ver a mulher na sua completude, de ver o homem também na sua completude, para que eu consiga fazer intervenções que vão fazer o quê? A Lei Maria da Penha e a Constituição, enfim, vão falar que a mulher tem uma série de direitos que precisam ser preservados. Então, eu tenho direito à saúde, direito à vida, direito à segurança. E se eu não integrar essas diversas políticas que existem no município, eu não vou garantir isso para a mulher. Se eu achar que uma medida de proteção simplesmente vai proteger essa mulher, sem eu pensar na questão econômica, na questão psicológica, na questão dos filhos, vai ser insuficiente. Eu vou estar realmente agindo muito mais amenizando aquela situação concreta do que trabalhando com essa prevenção. Da mesma forma, o agressor. É preciso ter grupos de reflexão para os agressores para que eles repensem. E os grupos têm resultados muito bons de baixa reincidência. Por quê? Porque às vezes eles também não são contemplados. Eles também têm um histórico de violência. Então, tudo isso para dizer que uma visão simplista da realidade, uma visão reducionista, que diz que a violência tem apenas uma causa, uma visão simplista que diz que a mulher é só largar, né, o que às vezes a gente escuta, né, em relação à violência, é só ela largar, é só ela fazer isso, é só ela fazer aquilo, como se, né, as pessoas tivessem solução para o problema do outro. E isso não é só. Então, quando eu tenho um problema que tem várias causas, como é a questão da violência contra a mulher, né, que ela não está com ele simplesmente por conta... o agressor não necessariamente é sempre violento, existe um ciclo, né, da violência, que intercala momentos de violência com momentos de perdão, com momentos dela acreditar que ele vai mudar, até que tem outra tensão e outro momento de violência. Se eu não compreendo isso de uma forma muito mais ampla, entendendo, às vezes, como a Viviane colocou, que às vezes a mulher não tem essa rede de apoio que sustenta e que realmente apoie ela para que ela saia desse relacionamento, eu realmente não vou conseguir trabalhar a nível de prevenção. Então, a rede, ela é algo que responde muito melhor à questão complexa, como é a violência contra a mulher, do que a questão simplesmente de uma instituição agindo setorialmente, respondendo a essa demanda. Então, o Ministério Público tem essa convicção de que é preciso, nas diversos setores, hoje a gente tem, né, hoje não, mas modernamente a gente tem rede de saúde, a gente tem a rede que compõe o sistema de garantias das crianças, né, diversas instituições que se organizam, das pessoas idosas, das pessoas deficientes. Então, é preciso essa atuação em rede para enfrentar esses problemas que são complexos e que têm muitas causas. Então, o Ministério Público, ele é sensível a isso. Houve a criação, né, em relação à violência contra a mulher, de um centro de referência
de violência contra a mulher, e a atuação em rede tem sido uma diretriz do Ministério Público a nível estadual. Eu acredito que isso representa um avanço, essa abordagem que vai muito além da questão jurídica, criminal, mas para incluir uma possibilidade de articulação desses vários atendimentos que a mulher precisa ter, e que o agressor também, para que haja realmente uma superação das causas da violência. Muito obrigado, doutora Shirley, mais uma vez. Bom, nós estamos caminhando aqui para os finalmente, né, da nossa conversa, dessa live. Eu vou passar para a doutora Kíria agora. Algumas perguntas, doutora Kíria, e a senhora também, né, pode depois fazer as considerações. A senhora falou um pouquinho sobre os tipos de violência, a senhora entrou um pouco nessa questão, né? Eu queria que a senhora falasse, especialmente agora nesse período de pandemia, né? Nós já estamos há mais de 4 meses num contexto mais efetivo, né, das medidas, né, para lidar com a pandemia, com destaque para o isolamento social, né, na nossa região. Falar um pouquinho como é que está nesse período essa coisa, né, a incidência, né, essa relação aí, né, o que chega até a polícia, né, os tipos de violência mais comuns, como é que está essa intensidade aqui na região, e um pouco a orientação mesmo, né, para as mulheres, né, para lidar nesse contexto. E tem uma pergunta que eu vou direcionar para a senhora, que chegou para a gente aqui, que é da Ana Maria Maciel, que já tem participado com a gente aqui essa noite. Qual a entidade, instituições que advogados se cadastrem para atendimento voluntário às mulheres vítimas, né? Ela fala, ela está em BH, é psicóloga, né? E tem interesse em se voluntariar, né? E pergunta, né, como é que ela poderia fazer. Bom, eu falei umas 3 questões, mas a senhora, né, se eu compliquei um pouquinho a vida da senhora, fica à vontade, a gente retorna, mas, por favor. Tá. Inicialmente, eu quero dizer para quem perguntou sobre o cadastro, né, de advogadas amigas, pode procurar a Ellen está aqui comentando, a Ellen Perrella, ou aqui o próprio Facebook da Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha, e ela vai te explicar tudo como é que funciona, mas esse cadastro é feito aqui na UAB Mulher em Diamantina. Sobre também você se voluntariar, pode falar diretamente com ela, que é a presidente da rede. Estando em Belo Horizonte, a gente teria que pensar em uma parceria do tipo atendimento online, né, que tem sido feito por todas as instituições aí na pandemia. E muito obrigada, espero que dê certo. Sobre os tipos de violência e sobre a tomada de providências, porque quando as pessoas perguntam, olha, o que dizer para as mulheres, né, qual o recado final para deixar para as mulheres que estão vivendo um momento de violência, e a gente sempre diz, tomar providências para conseguir romper esse ciclo de violência. Só que só dizer isso, sem entender por que da importância da tomada imediata de providências, ou quanto mais cedo possível, a gente precisa entender o ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu disse aqui, a Sheila mencionou também, a gente precisa entender que, como eu dei aqui anteriormente o exemplo de uma violência externa, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não acontece ininterruptamente. E o relacionamento nem se inicia com violência, né? Muitas vezes a gente que trabalha com isso ouve de pessoas que não têm conhecimento sobre o fato e sobre o tipo de situação, que dizem, é só ela separar. Como é que ela começa a namorar um sujeito agressivo? Enfim. Precisamos entender que o início do relacionamento, ele não é um início de relacionamento agressivo. Essa agressividade também, ela não se inicia com um soco no olho. Vejam, você sai para um jantar num primeiro momento com uma pessoa e essa pessoa já nesse primeiro momento te agride. Claro que você não vai sair novamente com essa pessoa. Só que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não é assim. Ela se inicia com a construção de uma confiança que posteriormente vai gerar uma submissão e uma inferioridade tais que essa mulher vai pensar que depende daquele indivíduo para tudo. Então, esse ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele se inicia com um conflito
E é um conflito que, na maioria das vezes, aqui eu estou falando de casos reais, ele não tem uma causa grave, né? Repare que as instituições, muitas vezes, e principalmente a sociedade, quando comenta um caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, comenta coisas do tipo, ela deve ter traído, ela deve ter feito isso, e não estou aqui de modo algum dizendo que infidelidade justifique violência. Até porque, se justificasse nessa sociedade, os homens sofreriam muito mais violência doméstica do que as mulheres, não é isso. Mas estou dizendo que os motivos de uma violência doméstica familiar contra a mulher são os mais fúteis possíveis. Não fez o jantar no horário, conversou com a vizinha, não gosto que converse com a vizinha, porque a vizinha é solteira e recebe homens em casa. Foi para a casa da mãe, não gosto que fique na casa da mãe. Os fundamentos são esses. Então, veja, eu tive um conflito bobo, por exemplo, não fez o jantar no horário, começou a discutir por que não fez o jantar no horário, já que eu pago as contas, você deveria fazer o jantar, etc, etc. Essa discussão, ela tem uma explosão, que é o episódio de violência. Se a gente ainda está numa fase de violência psicológica, essa discussão vai gerar normalmente xingamentos. Aqueles xingamentos que a gente conhece, que são os xingamentos comuns da sociedade machista, né? Vagabunda, etc, etc. Se a gente já está na fase da violência física, leve, essa explosão vai gerar um tapa no rosto, um puxão de cabelo, um empurrão. Se a gente já está na fase da violência um pouco mais grave, vai gerar um soco no olho. E aí a mulher cai, você chuta. Vai gerar uma violência patrimonial do tipo, se o conflito é porque não quero que você converse no celular, quebra o celular, joga na parede, pisa, etc. Então, a gente tem um conflito, esse momento de explosão, depois a gente vai ver no dia seguinte ou em dias seguintes, você vai ter um processo de vitimização do agressor. Do agressor, ele se vitimiza. E ele pede desculpa, se diz arrependido, é porque eu te amo muito, é porque você é a razão da minha vida, é porque eu não consegui me controlar. Aí vem os elementos externos. É porque eu perdi o emprego, é porque eu bebi demais naquele dia. Enfim, a mulher normalmente perdoa. Aí vem um período de lua de mel, que é o período em que o relacionamento fica bom, em que o sujeito tenta fazer tudo por ela, e aí depois até o próximo conflito. Mas aí no próximo conflito, se esse inicial eu estava em uma violência psicológica patrimonial, agora eu vou me exceder um pouco mais e vou chegar para o tapa no rosto. E vem todo o ciclo de novo, pedido de desculpas, arrependimento, lua de mel, até o próximo conflito. E de próximos em próximos conflitos, a violência vai progredindo. Antes eu só te xingava, agora eu te dou socos pelo rosto. Mas de novo vem o episódio de arrependimento, de vitimização, etc. Então a mulher que vive a violência doméstica familiar, ela vive esse ciclo. E muitas vezes, na explosão do conflito, ela ou outrem, o que é mais comum, outra pessoa aciona a polícia. E aí, naquele momento, as pessoas comparecem na delegacia, muitas vezes ela pede medidas protetivas, se a gente ainda estiver na violência psicológica, isso é possível, pede medidas, mas não representa contra ele, ele não fica preso. Amanhã vem o processo de vitimização dele e ela perdoa. E aí as pessoas começam com aquele, mas ela voltou para ele, não adianta tomar providência, etc. Então a gente precisa primeiramente entender esse ciclo. Muitas vezes no meio desse ciclo tem uma tomada de providências ou uma tentativa de tomar providências que depois ela desiste e que a violência vai só progredindo e se exacerbando. A gente precisa, enquanto profissionais que atendem mulheres vítimas de violência, mas também enquanto mulheres que porventura estejam em relacionamento abusivo, precisam entender esse ciclo para entender o porquê de procurar ajuda o quanto mais cedo possível. Esse ciclo, como eu disse, ele vai continuar acontecendo. E existem casais em que esse ciclo acontece uma vez no ano. Só que vai diminuindo esse prazo. Agora, ano passado foi a última vez que a gente brigou, mas agora a gente tá brigando todo mês. E vejam, cada vez que acontece esse conflito, como eu mencionei, a violência vai se tornar mais grave. Então, quando a gente se deparar com o ápice, que é o feminicídio, a gente precisa entender que antes dele houve diversos episódios de violência. E aí, qual é o nosso papel enquanto instituição que propõe a tomada de providências? O nosso papel é interromper esse ciclo
para que não chegue no feminicídio. Como que eu interrompo isso judicialmente? Através das medidas protetivas de urgência. Então, eu vou separar esse casal, né, uma instituição externa a eles, vai separar, obrigar o sujeito a se manter afastado dela, para que a gente não preste atendimento só quando essa mulher morrer. Então, quem vive esse ciclo, quem trabalha com ele, quem vai lidar com a situação, precisa entender. Entender por que ele tem idas e vindas, entender que um relacionamento não está em conflito sempre, e entender por que é extremamente importante que essas mulheres tomem providências no início do processo de violência. Porque, inevitavelmente, se não for interrompido, ele vai chegar no seu ápice. E é o que está acontecendo agora, como eu mencionei, no período de pandemia. Com o isolamento social, a gente tem a aceleração desse ciclo e a gente tem a chegada do ápice do feminicídio mais rapidamente do que aconteceria anteriormente. Então, o nosso papel, a nossa proposta e a nossa sugestão aqui é que as mulheres tomem providências o quanto mais rápido possível, né? E como consideração final, quero apenas dizer que permaneço à disposição, não apenas eu pessoalmente, como a Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina, a Rede de Mulheres do Alto Jequitinhonha e a Polícia Civil de Minas Gerais. A gente está sempre junto nessa luta e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Kyria, muito obrigado mesmo, muito feliz com o seu aceite, com a sua, né, contribuição, tá? Eu queria ter um comentário aqui, né, da Maria Edna, que fala que a falta de profissionais nessas áreas, por causa da pandemia, dificulta as pessoas irem atrás dos seus direitos, e lembra que em Turmalina, está sem juiz, né? Tá lembrando aqui a Maria Edna. A Maria Helena e Maria Andrade parabeniza aqui a Viviane pela fala, pelo trabalho, viu, Viviane? Um abraço aqui também da Dona Tina, Vicentina Fernandes, Ivonei Fernandes, Aderbal Luiz, Cristiano Gomes, Douglas Cordeiro, um abraço, Edmeia Lopes, a Lívia do Conselho Estadual, muito obrigado, Lívia, pela sua participação conosco. E aí, tem aqui uma pergunta, aliás, duas perguntas. Eu vou passar a fala para a Viviane, vou pedir para ela já responder aqui, fazer para nós aí uma fala aí, Viviane, suas considerações, tá? Está pedindo aqui para explicar, né, como funciona o atendimento à mulher após a criação da rede, né? Qual que é o passo a passo, né? Como é que o trabalho que foi feito também nas escolas, né, junto às escolas aí, tá, Viviane? E tem outra pergunta aqui, como alguém que está de fora pode ajudar alguém que está em um relacionamento abusivo, tá? Como alguém que está de fora pode ajudar alguém que está em um relacionamento abusivo. Então, são as duas questões aqui, Viviane, se você puder falar e contribuir, tá certo? Eu queria só antes ainda, Viviane, lembrar o pessoal, né, que está participando aí da faculdade aí de pedagogia, tá? Vai precisar de um certificado, né? Tem um link que está sendo colocado aí nos comentários, tá? E é preciso cadastrar apenas para quem está participando ao vivo com a gente aí, tá joia? Então, o link está aí nos comentários. Ô, Viviane, por favor. Então, tá, olha só antes de responder, o Alan vai colocar aí no link dos comentários, no Facebook, mais um documentário sobre masculinidade tóxica, chama O Silêncio dos Homens. Ele é muito bom também, e é brasileiro, né? Eu acredito também na arte da gente se transformar através da arte, como a doutora Kyria falou. Sobre a questão do atendimento, o atendimento nós temos um protocolo, né? Esse protocolo ele é de conhecimento público, então quem quiser procurar o CREAS, a gente fica na Rua Minas Novas, número 191, fica ali em frente aos sindicatos dos trabalhadores rurais, e hoje as instituições que compõem a rede, a gente colocou que qualquer uma pode receber a denúncia. Então, nós temos uma ficha de atendimento e todas elas terão que ser encaminhadas para o CREAS. Geralmente, a gente já orienta. Se a mulher está sofrendo violência, aí fica a dica, essa questão de quem está de fora, fazer a denúncia,
mesmo, né? Vai na Polícia Militar, a Polícia Militar hoje, assim, tem um trabalho fantástico, né, de atendimento a essas mulheres, encaminha para a representação, elas fazem a representação, e são encaminhadas para o CREAS. O CREAS, além de centralizar essas informações, é quem abre esse diálogo para conhecer um pouco a história, para fazer outros encaminhamentos, para dar essa força mesmo, né? Porque, como a doutora Shirley falou, quem está dentro de um relacionamento está dentro, gente, da construção de um sonho, às vezes. Então, assim, os relacionamentos, eles realmente não começam com tapa, eles não começam com xingamento, né? Isso se a gente for voltar na questão da cultura, é construído que o homem, ele tem que ter a potência e o poder, e qualquer coisa que ameaça essa potência, esse poder, ele vai usar a violência. E aí, dentro desse espaço doméstico, isso é muito mais exacerbado, isso é muito mais forte, porque está ali contido no espaço, que geralmente quase ninguém entra, quase ninguém sabe, por isso que às vezes a gente fica sabendo da violência depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos. E eu atendi uma mulher que depois de 30 anos ela teve coragem de fazer a denúncia. Então, realmente, a gente precisa informar as pessoas, e todos nós, cidadãos e cidadãs de Turmalina, de todo quanto é lugar, não podemos aceitar esses fatos. Então, a gente precisa ajudar e falar, olha, tem como se proteger, tem como reconstruir a sua história e tem como sair dessa fase aí da violência, seja ela em qual for, né? Porque a gente não precisa só sair na violência. Se a gente sabe que tem esse ciclo da lua de mel, da pacificação, né? Depois de uma calmaria para começar, você pode sair na fase da lua de mel. Então, não necessariamente precisa sair só na fase da violência, né? Então, quem está de fora, essa informação, trabalhar essa confiança de que pode ir até os órgãos, de que a gente vai fazer de tudo para que essa mulher saia da violência, né? E aí tem esse protocolo. A primeira coisa é fazer denúncia, né? Pode ir na Polícia Militar, como pode ir no CREAS, né? Tem, às vezes, o próprio hospital encaminha, quando é uma violência física, né? O próprio hospital encaminha essa mulher, às vezes chama a polícia lá, ela já faz a denúncia. Então, assim, a gente vê que a gente conseguiu conectar todos esses serviços, né? Mas se quiser mais informação, nós estamos, né, por mais que tenha pandemia, os nossos atendimentos, eles estão muito limitados, né? Até porque essa questão do atendimento, do encontro com as pessoas, isso diminuiu muito, mas nós do CREAS estamos trabalhando, né, e estamos, assim, à disposição, né? Nós temos o telefone, que depois a gente pode divulgar, mas, assim, como Turmalina é um município pequeno, Rua Minas Novas, número 191, tá? Considerações finais, e agradecer mesmo, Cabe, agradecer a confiança, falar assim que realmente eu me sinto honrada de estar com a doutora Kíria, com a doutora Shirley, que é uma grande amiga, né? São 2 mulheres aí, assim, muito batalhadoras, corajosas, a gente precisa de ter coragem, principalmente sendo mulher, né? Tendo coragem para a gente enfrentar isso, né? E agradecer mesmo, parabenizar aí todas as pessoas que fizeram comentário aí também, né, que participaram conosco. Muito bem, Viviane, te agradece mesmo. Olha, a Divina Gomes, a Gláucia Alves, a Rita Fernandes e a Vanusa Xavier, né, o pessoal participando bastante com a gente aqui dessa live, tá? Mas também é um tema tão importante, né? E assim, que a gente, né, com esse momento aqui hoje, possa, né, fazer essa reflexão, ser ainda mais forte no CAVE, né, nessa instituição, que possa nos inspirar, né, a ter outras iniciativas, pensar projetos, pensar ações, tá certo? Que possamos seguir fortalecendo também a rede, né, de enfrentamento à violência contra a mulher aqui em Turmalina, o CAVE participa. E, doutora Shirley, sua oportunidade também aí, né, para as considerações finais, tá certo? Bom, a pergunta que alguém colocou, eu me esqueci o nome, falando sobre a quem acionar, sobre a rede. Eu gosto de pensar que todos nós somos partes dessa rede. Eu assisti um filme uma vez, um filme bobo, mas que teve uma frase que me marcou. O filme chama Capax. Era um filme de um extraterrestre que vem, inclusive, olha só, o ator depois foi condenado por violência contra as mulheres, né, por abuso sexual. Então, é aquelas ironias do destino. E eu estou citando ele aqui, mas para a gente ter uma visão compreensível em relação a todos, né, inclusive os agressores.
Mas olha só, ele menciona uma frase que ele dizendo assim, é porque alguém pergunta para ele, mas e os seus filhos? Como que são seus filhos no planeta? E ele menciona algo do tipo, meus filhos, o planeta era mais evoluído que a Terra. Ele diz, mas não existe meus filhos. Todas as crianças são nossas crianças. São nossos filhos. Então, eu quero acreditar que a gente caminha para um momento de humanidade em que a gente vai sentir a mesma dor se alguém fizesse alguma coisa com o nosso filho, a gente vai sentir em relação a todas as mazelas que a gente vê no dia a dia, a ponto de nos motivar a agir, independente de ser com a gente ou com aqueles com quem a gente ama. A gente vai estender um pouco a nossa noção de família, de afeto. Então, quando eu penso em rede como cada um de nós. Quando um vizinho fala, a gente mete a colher, significa que um vizinho que ouve uma mulher sendo agredida, ele precisa denunciar. Ele pode denunciar, ele pode se sentir também um agente dessa rede, capaz de levar ao conhecimento das autoridades que é preciso ter ajuda naquele ponto. Então, isso em relação à criança, em relação a qualquer outra forma de violência que a gente vê na sociedade. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo a oportunidade de aprender aqui com a Kíria, com a Viviane, de ouvir as mensagens, de me conectar, assim, emocionalmente, espiritualmente com as pessoas de Turmalina, que são pessoas que eu amo, que eu aprendi a admirar e respeitar. E realmente fazer essa provocação para cada um de nós, para que no nosso dia a dia a gente se coloque também nessa condição de cidadão, não só no nosso trabalho, mas que a gente ajude a construir nos nossos lares algo mais igual no tratamento entre o homem e a mulher, entre os filhos, entre a nossa condição mesmo, nas divisões do trabalho em casa, e que a gente leve essa concepção e realmente se envolva, né, em questões que com essa visão de que a gente pode contribuir, para não parecer que a coisa é muito grande e a gente nunca pode fazer nada, a gente pode fazer. A nossa mudança de consciência, a nossa mudança de comportamento, a mudança das nossas piadas, elas podem contribuir para que a gente trate a coisa da forma que tem que ser, com a seriedade que tem que ser, e a gente trabalhe no dia a dia para construir um mundo mais justo, um mundo mais solidário, que respeite a diferença, que respeite a mulher e que não aceita nenhuma espécie de violência. Olha, gente, assim, muitíssimo, mas muitíssimo obrigado mesmo, tá? Voltando aqui na nossa jornalista, né, que me inspirou um pouco para iniciar essa conversa, não dá para contemplar o comum com desigualdade e opressão. E o tratamento que normalmente é dado, né, por nós homens, as mulheres, é um tratamento que tem muito de desigualdade e tem muito de opressão, e cabe a gente tentar, né, se sensibilizar, aprender e se envolver nessa ideia de que somente juntos, né, homens, mulheres, né, na sua ampla diversidade, a gente pode construir coisas melhores, né? Então, fica aí a nossa ideia também. Muito obrigado, doutora Kíria, doutora Sheila e Viviane. Tenham no CAV, tá, um potencial parceiro para essa caminhada na vida aí, tá joia? Deus abençoe e muito obrigado a cada um e cada uma que teve a paciência com a gente aí, quase 2 horas, né, de conversa, mas o tema é um tema que eu acho que prende mesmo, né? Então as pessoas parecem que estão aí com a gente aí o tempo todo, a gente agradece de coração, tá bom? Gente, com Deus, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Tchau, meninas. Amigo, um abraço em todo mundo. Até mais. Boa noite, tchau. Obrigada. Valeu.